tema desse vídeo é classificação de variáveis. Primeiramente, por que a gente vai estudar, precisa classificar variáveis? Porque, de acordo com a variável que eu estou estudando, é a ferramenta estatística que eu vou utilizar. Existem ferramentas apropriadas para tipos específicos de variáveis. Então, antes de mais nada, é importante estudar, conhecer os tipos de variáveis. Isso é um assunto muito simples e esse vídeo vai ser muito breve. Então, vejamos o seguinte slide. Primeiramente, o que são variáveis? Variáveis, que vem à nossa cabeça, é aquilo que varia. É verdade. A variável varia, mas isso já está no próprio nome, tal a definição, né? Variável é mais do que isso. A variável na estatística é a característica do objeto de estudo. Então, eu posso estar do objeto de estudo, objeto de interesse. Eu posso ter o interesse de saber a pressão arterial da população. Então, a variável que eu estou estudando é a pressão arterial. Mas eu posso querer saber também o peso de uma determinada população, de uma determinada região, peso de crianças do semiárido, de idade a de 0 a 1 ano, por exemplo. Estou estudando desnutrição. Posso também estar estudando a variável altura dessas crianças que estão sob um efeito de desnutrição. Então, variável é a característica do objeto que eu estudo. Essas variáveis se dividem em dois grandes grupos. Elas podem ser qualitativas e quantitativas. Quantitativa ela também é chamada de numérica, são as variáveis que eu quantifico, como diz o nome. E a qualitativa são as variáveis que, como eu não consigo quantificá-las, eu divido, eu separo em grupos que são chamados de categorias. Então, se eu estou estudando a variável cor dos olhos, a cor não é uma quantidade. Então, como a cor não é uma quantidade e eu estou coletando essa informação cor dos olhos, eu divido a cor em categorias. Quais são as categorias? As cores em si. Então, por exemplo, cor dos olhos, eu coloco lá preto, castanho, azul e verde. Daí tem 4 categorias. Daí eu pesquiso, eu vou contar quantas pessoas tem quantas pessoas tem cada cor dos olhos de cada pessoa. A quantidade não é a variável, aí é a quantidade de pessoas, mas a variável em si, ela não é uma quantidade. A variável é uma categoria, é dividida em categoria. Agora, se eu pergunto para a pessoa qual é a sua idade, a resposta dela já é uma quantidade. Eu pergunto qual a sua idade, ela responde 49 anos, 25 anos, 15 anos. Percebe? Se eu pergunto para a pessoa qual a cor dos seus olhos, ela fala assim, castanho. A resposta não é uma quantidade. E se eu pergunto qual a sua idade, a resposta é uma quantidade. Então, esses são os dois grandes grupos. Vale ressaltar aqui que a variável quantitativa ela é chamada de numérica, mas nem toda variável que usa número é quantitativa. Por exemplo, o seu CPF, ele é um número, mas ele é construído através de números, mas ele não é uma quantidade, ele identifica você, é como se fosse o seu nome. O RG é a mesma coisa. O seu CEP ele é formado por números, mas esses números não são quantidades, mas eles identificam uma região onde você mora, ou uma região onde existe uma determinada região da cidade. Então, tome cuidado. A variável quantitativa refere-se a uma quantidade, e é chamada de numérica. Mas nem sempre que você usa número, você vai ter uma variável quantitativa. Pode ser qualitativa, no caso do CPF, por exemplo. Vamos lá. As quantitativas se dividem em dois grupos. O grupo das discretas e o grupo das contínuas. Discretas são variáveis contáveis.
O melhor exemplo disso é o número de filhos. Eu pergunto para uma mãe, quantos filhos você tem? Ela responde 0, 1, 2, 3, 4. Responde com números inteiros, naturais. Ela nunca vai responder 1,5, 1,6. Por quê? Porque entre um filho e 2 filhos não existe filho nenhum. O número que ela vai usar é um número natural, inteiro, dentro dos inteiros, os positivos. Portanto, a variável discreta é tudo aquilo que eu posso contar. Se eu pergunto para uma criança quantos brinquedos você tem, ela vai contar os brinquedos para dar a resposta. Agora, a variável contínua, diferente da discreta, sempre entre um número e outro número vai existir alguém no meio, ou alguém localizado entre os dois números. O melhor exemplo disso é o tempo. Quanto tempo você leva para fazer um determinado trabalho? 1 hora. E outra pessoa, 2 horas. Mas é possível que a pessoa não leve nenhuma nem duas. Pode ser que ela leve 1 hora e meia, 1 hora e meia e 25 minutos, 1 hora e meia, 25 minutos, 25 segundos, 1 hora e meia, 25 minutos, 25 segundos e 2/10 de segundos. E assim ele vai dividindo, dividindo, dividindo. Sempre eu posso dividir o tempo em pedacinhos menores. Também a distância. Se eu pergunto qual a distância você mora daqui, para a pessoa me responder, ela tem que medir e não contar. O peso também, eu não conto. O peso não é algo que eu conto, de contar, mas é algo que eu meço. Então, o peso é medível. A distância também é medível, coisas que eu meço. Então, essa é a diferença fundamental entre a discreta e a contínua. Então, alguns exemplos que eu já dei para a discreta e alguns exemplos para a contínua. Já nas variáveis categóricas, ela pode ser ordinal ou nominal. Vamos começar pela ordinal. Ordinal são aquelas variáveis que são categóricas, portanto, não quantitativas, e que eu consigo colocar em ordem por causa da natureza da variável. O melhor exemplo é patente de militares. A pessoa chega lá, um militar, ele começa como soldado, depois ele progride para ser cabo, depois para sargento. Então, eu pergunto para o militar, qual a sua patente? Então, ele vai responder, sargento. Então, ele está se localizando dentro de uma categoria, naquele grupo profissional do qual ele faz parte. Ele faz parte de um grupo. Só que essa patente não é aleatória. Ele não vai começar como sargento, depois vira soldado, depois vira cabo, depois vai para capitão, depois volta para soldado. Não, não acontece. Existe uma ordem. Outro exemplo claro é qual o seu nível de escolaridade. Então, é uma categoria, grau de instrução, mas a pessoa começa lá pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Tem uma ordem. Então, aqui estão alguns exemplos. Tamanho da roupa também. E se a variável não dá para colocar em ordem? O melhor exemplo é a cor. A cor da pele. Não tem ordem. Não tem uma cor que é melhor que a outra cor. Também não existe ordem na cor. Cor dos olhos. Então, a variável é qualitativa, mas não existe ordem. Então, é o melhor exemplo de variável nominal. Outro exemplo também é naturalidade. De onde você nasceu? Eu falo o nome da cidade. O que vem primeiro? Não tem o que vem primeiro. Uma pessoa nasceu numa cidade, outra pessoa nasceu em outra cidade. Qual que vem primeiro, o que vem depois? Não tem preferência. Se eu falo também, eu pergunto qual é o seu time preferido? Uns falam o time A, outros falam o time B. Também eu posso colocar em qualquer ordem, porque não faz diferença isso, por ser uma variável qualitativa nominal. Então, as variáveis são essas aí. 2 grandes grupos, ou ela é qualitativa, quantitativa. Dentro da quantitativa é discreta ou contínua. Dentro da qualitativa é ordinal ou nominal. Pronto, é isso aí. Muito obrigado.